Aí começou a gravar agora? Deixa eu pôr um pouquinho menor aqui. Aí. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Vocês O estão senhor conseguindo. fechou a janela. Oi? O senhor fechou a janela Qual janela? O... da tela. Sério? Eu pensei que eu tava compartilhando. Pera aí. Eu tirei a. Nossa, que bom. Dá zero pra ele. Era pra ter clicado em ignorar, né? E aí, agora vocês estão me vendo, né? Sim, Ah, então beleza. Não sei por que ficou assim, desse jeito, mas tá. Então vamos lá, agora que tá gravando, eu vou repetir algumas coisas aqui que a gente tava falando antes de começar a aula aqui. Primeiramente, é, o recesso. Vocês podem parar de ir para a escola a partir do dia 15 e retornam dia 26, ok? Se caso acontecer alguma mudança ou a prefeitura mudar de ideia, qualquer coisa assim, fiquem de olho no Google Classroom. Mas o recado que eu tenho até hoje é isso. Sobre as atividades. Quem ainda não entregou alguma atividade, por favor, entregue, gente, o mais rápido possível que esse final de semana eu vou fechar as notas, certo? Inclusive, eu não vou postar mais atividades antes das férias, porque vou fechar as notas, quero que dê a oportunidade para que todo mundo consiga entregar o máximo possível e eu não quero sobrecarregá-los, certo? Então, esse tempo até o dia 16 eu vou deixar para que vocês possam fazer as coisas que vocês precisam entregar, seja da minha disciplina, seja de outras. O importante é que vocês consigam agora pôr em dia a sua vida para que não tenha problemas, certo? Bem, aí hoje nós vamos começar aqui, mas as lives eu vou continuar fazendo. Semana que vem vai ter também. Eu só não fiz semana passada, gente, porque eu precisei urgentemente ir ao banco. Porque eu tentei ir no banco quarta-feira e eles só atendem até a 1 hora. Se eu sair da escola, eu não consigo chegar lá antes da 1 hora. Eu chego 1h10, 1h20, né? Aí eu acabo, falei, então eu vou ter que ir ou na quinta ou na sexta. Só que na sexta-feira tinha reunião da prefeitura. Aí você não tinha como cancelar, porque senão é falta, é complicado. Então eu tive que ir no dia da live, não teve jeito. Deixa eu ver aqui. Minhas notas estão muito ruins. Aí eu tenho que olhar aqui, ô Álvaro. Aí eu mando pra você no particular, pra não ficar gravado aqui, ficar ruim, tá bom? Enfim, nós vamos aqui começar agora. Cadê? Essa daqui. Certo? Sistemas de equações de duas incógnitas, né? Então é o seguinte, cadê minha canetinha? Aqui. É, Então a gente tem que relembrar umas coisas importantes. Deixa eu colocar aqui. A gente tem que lembrar o que é uma equação, certo? Equação, gente, de uma forma mais direta, para que você não fique se confundindo, é uma representação matemática na qual você tem um sinal de igual e aparece letras, certo? E dentro da, das equações, nós temos categorias, nós temos tipos, que são para você categorizar em grau e categorizar em incógnitas. Então, beleza. Então, exemplos de equações: 2x mais 1 igual a zero. É uma equação. Tem o sinal de igual e tem a presença de letra, que é as incógnitas, que são as incógnitas, né? Então, incógnita, se você não lembra, significa algo que você quer saber. Você precisa descobrir, certo? E aí a gente atribui letras para a gente poder representar e poder fazer as manipulações algébricas, certo? Quando você ouvir essa palavra de álgebra, algébrico, é relacionado a letras na matemática, beleza? Que é a parte mais interessante. Se você tem, por exemplo,
algo assim, 5 vezes 2 é igual a 10, isso não é uma equação, é uma igualdade. É uma multiplicação simples, ok? Porque não há letras, né? Então, e lembrando que essas letras podem ser representadas pelas letras que vocês quiserem. Aqui eu usei o X porque é o mais famoso, mas pode ter outras letras, como A, B, C e assim por diante, certo? E a gente tem que relembrar sobre o grau. O que que é o grau? Você vai lembrar do expoente. Lembra dessa conta aqui, ó? 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é 8. O 2 que está aqui nessa posição, nós damos o nome de base. Espera aí, escrevi errado. Base. Certo? O número de cima é o expoente. O resultado é a potência. Certo? Então, se você não lembra corretamente, se não se sente muita vontade com essa conta, recomendo que você pesquise aí no YouTube sobre potenciação e de quebra radiciação, ok? Por que eu retornei esse conteúdo aqui? É porque é o seguinte, você tem que olhar o expoente da letra, ou seja, o maior expoente da letra. Aqui, quando não tem nada, é o número um. Então quer dizer que aqui é uma equação do primeiro grau, porque o expoente é um, certo? Ah, outro exemplo, x ao quadrado mais x mais 2 igual a zero. Perceba que aqui eu tenho um x, eu também tenho outro x, só que aqui eu tenho o número 2 como expoente, e aqui eu não tenho nada, quer dizer que eu tenho o número um. Então é uma equação do primeiro e do segundo, professor? Não, é uma equação só do segundo. Você tem que sempre olhar o maior número para o expoente da letra. E esse número é o que vai dar o grau, ok? Então, por exemplo, aqui também, ó, x ao cubo mais x ao quadrado mais 1 igual a zero. Perceba que aqui eu tenho o número 3, é uma equação do terceiro grau. Ah, mas para que serve a gente ter que olhar isso daí? Porque é o seguinte, equações do primeiro grau, dessa forma, eu já expliquei como é que faz. É só ir passando umas coisas pro outro lado, né? Os números e as letras. Aí você isola a letra e acha o valor para aquela letra, certo? É fácil de resolver, né? Com prática você rapidamente faz. É essa aqui, como o senhor também faz isolando? Não. Você tem fórmulas para isso. Para quem tem curiosidade, faz a forma de Bhaskara ou usa uma estratégia chamada sobreproduto. Veremos isso mais adiante. Mas por enquanto é só para você ver o que é a equação do segundo grau. E do terceiro, professor? Isso daí vocês veem mais no ensino médio e no ensino superior. No ensino fundamental você vai ver essa equação que já viu comigo, né? Eu já ensinei como é que faz. E do segundo grau, que são cenas dos próximos capítulos. E perceba que aqui eu tenho apenas uma única letra. Eu tenho só a letra X, por exemplo. Ah, professor, mas tem X aqui e X aqui, só que com expoente diferente. Conta diferente? Não. Então, mesmo que tenha expoente diferente, nós estamos falando de incógnitas, as mesmas incógnitas. Então, essa aqui é uma equação do terceiro grau com uma incógnita. Essa é uma equação do segundo grau com uma incógnita. E essa aqui é do primeiro grau com uma incógnita. Exemplo com duas incógnitas. X mais y igual a 2. É uma equação de que grau? Aqui é 1 e aqui é 1. Então, como é tudo é 1, é do primeiro grau. Então, quantas incógnitas? Duas. E como é que resolve? Aí a gente vai ver a partir de agora. Certo? Ficou claro, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu entendi tudo. Ah, então beleza. Então vamos começar aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Então temos aqui uma manchete escrita da seguinte forma. Na primeira rodada do Campeonato Cearense de Futebol, o jogo entre Ceará e Maranguape terminou com 7 gols marcados.
Nossa, Maranguape, professor. Que time é esse? Parece nome de remédio, xarope pra gripe. É, parece mesmo. Mas são dois times lá do Ceará. E o mais importante é o seguinte: observando o que está escrito aqui, a gente consegue saber exatamente quantos gols o Ceará fez e quantos gols o Maranguape fez. A gente consegue falar exatamente? O que vocês acham? Acho que não. Não dá, exatamente. Por que que não dá? Porque ele não disse que quanto cada um fez. Ele só falou que o jogo terminou com 7 gols marcados. O que significa isso? Ou seja, com a informação da manchete, não é possível saber quantos gols cada equipe marcou isoladamente, certo? E aí, o que ele faz? Ele vai representar pela letra X os gols marcados pelo Ceará e o Y representado para o Maranguape, né? E aí, como os dois juntos fizeram 7 gols, então, se você pegar a quantidade de gols do Ceará mais a quantidade de gols que foi marcado pelo Maranguape, isso tem que resultar em 7. Ele usou X e Y, mas de novo, para você, eu recomendo que use, né, a letra C para o Ceará e a letra M para o Maranguape. Isso aqui vai ser igual a 7, beleza? Essa é uma equação com duas incógnitas, porque são letras diferentes, certo? E ainda é do primeiro grau, porque aqui não tem nada é 1, aqui não tem nada é 1. Certo? Se tivesse o número 2 aqui e o número 1 ainda aqui, ainda já seria do segundo grau, porque o maior grau é do maior expoente, ok? Então, C mais M igual a 7 é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ok? E aí, a gente vem aqui e temos uma tabela para representar os placares possíveis que a manchete está noticiando, ok? Então, por exemplo, aqui ele colocou em ordem decrescente 7, 6, 5, 4 até o 0, né? Se o Ceará marcou 7 gols e a soma tem que dar 7, então o Maranguape obrigatoriamente tem que fazer 0, né? Foi 7-0. Se o Ceará marcou 6 gols, o Maranguape fez 1. Se o Ceará fez 5, o outro fez 2. Se o Ceará fez 4, o outro fez 3. Se o Ceará fez 3, o outro fez 4, não morra de tédio. Se o Ceará fez 2, o outro fez 5. Se o Ceará fez 1, o outro fez 6. E se o Ceará fez 0, o Maranguape fez 7. Bem, o que é importante você reparar aqui? Que a gente pode representar isso daqui como um par ordenado, onde é x ponto e vírgula y, onde a primeira parte do ponto é referente ao Ceará. O que é a primeira parte? É o número, a letra no caso, né? Que está à esquerda do ponto e vírgula. E depois nós temos os números que vão vir depois da vírgula, que é referente aos gols do Maranguape. Então, aqui os exemplos que ele colocou, de acordo com a tabela, é 7,0. 7,0 quer dizer que é 7 do Ceará, do X, e 0 do Maranguape. Mas, professor, por que tem que ser um depois do outro? Porque você tem que escolher quem vai vir primeiro e, consequentemente, quem vai vir depois, né? Poderia ser o contrário? Poderia, mas o livro adotou assim, certo? Mais uma vez você adotou a ordem, você vai com ela até o final, certo? Quando é um ponto genérico, eu quero que você entenda que o x sempre estará primeiro e o y sempre estará depois, ok? Quando é usando x e y, a gente usa de uma forma padronizada o x primeiro e depois valores do y, certo? E esses números, esses pares são chamados de pares ordenados. Pares porque 2 e ordenado porque tem uma ordem. Professor, aqui o livro usou uma vírgula e o senhor usou ponto e vírgula. Por quê? Porque tem certos momentos, meu caro aluno, que pode acontecer que tenha número com vírgula. Exemplo, 1,5,2. Se eu não, aqui ficou fácil de ver porque eu coloquei uma vírgula bem pequenininha. Mas, para não confundir,
eu tenho que escrever um ponto em cima da vírgula para falar, olha, esse é 1,5 e o outro é 2. Se eu tivesse colocado ponto e vírgula aqui, seria 1, ponto e vírgula, 5,2. Beleza? Uma coisa importante que o livro aqui não está destacando, mas eu vou falar aqui para vocês é o seguinte, que nesse universo dos gols, né? Nesse contexto dos gols, tem cabimento a gente falar que o Ceará fez 1,5, então o outro fez 6,5. Bem, 1,5 mais 6,5, não, é 5,5, né? Porque tem que dar 7. Só apagar aqui, é 5,5. Se você somar os dois, vai dar 7, ok? Mas não tem cabimento o Ceará ter feito 1,5 gols. Como também não tem cabimento o Maranguá fazer 0,5, 5,5 gols. Quer dizer que a bola entrou pela metade? Não existe isso. Não tem como. Ah, mas se não tivesse esse contexto, era uma resposta válida? Sim, era uma resposta válida. Seria a solução da equação que a gente tinha no começo? Sim. Outro exemplo que também não tem sentido é o Ceará fazer 8 gols e o Maranguape fazer menos um. Se os dois forem somados, 8 mais menos um, aqui vai ficar o mais, ele fala para permanecer o sinal que tem dentro, né? Então vai ficar 8 menos um, dá 7. É uma solução? É. Mas, como se trata desse contexto, então o menos um não tem sentido, certo? Porque não tem gol negativo. Ah, professor, e o gol contra? Não. O gol contra ele conta como gol positivo para o outro time. Não tem gol negativo. Beleza? Muito bem. Então, indo mais à frente, nós temos essa ilustração aqui, aonde foi organizado que os prédios estão na horizontal e aqui os andares na vertical. Beleza? Então aqui temos o cidadão A, temos o cidadão B, C, D, E, F, G e H. Beleza? Eu quero que você entenda o seguinte, que o A, vamos dizer que é um ponto, né? Eu quero que você entenda já que esses pares ordenados podem ser pontos em um plano ordenado que a gente vai ver daqui a pouco, mas eu já quero que vocês já se familiarizem com isso. É o seguinte, ó. Primeiro você sempre vai olhar a parte horizontal, certo? Ou seja, aqui você vai primeiro olhar qual prédio a pessoa mora. Então, se o A ele está no prédio 1, vou colocar o número 1 aqui. E ele mora no andar 3. Então, ponto e vírgula 3. O B, ele mora no 2. E andar 1. O C, ele mora no prédio 3 e no andar 5. E o D, ele mora no prédio 3 e no andar 1. Certo? O E, ele mora no prédio 4 no andar 4. Letra F, o cidadão F, ele mora no prédio 5 e no andar 2. E o G, ele mora no andar. Não, no prédio 2, andar 5. E o H, ele mora no prédio 2, andar 2. Certo? Então a gente sempre tem que já observar aqui onde está localizado e ir colocando. Sempre respeitando primeiro a parte horizontal, depois a parte vertical. Certo? Sempre dessa forma. Ok? Então,
Por mais que aqui é 5,2 e o outro é 2,5. Eles não moram no mesmo lugar. Eles moram em um lugar totalmente diferente. Em prédios diferentes e em andares diferentes. Mesmo sendo os mesmos números. Ok? E nesse contexto, de novo, não tem cabimento usar letras, números quebrados, certo? E para os prédios, não tem sentido ser negativo para os prédios. Por quê? Porque não tem como morar no prédio -1. Meio estranho isso daí. Mas os andares tem como ser negativo. A pessoa pode até não morar lá no andar negativo, mas ela pode ter um estacionamento. Então pode ser que tenha uma pessoa aqui, ó, HI. Ela mora não, né? Ela está no andar -1 no prédio 5. Tá um estacionamento lá, certo? Então aqui, ó, podemos usar pares ordenados, né, números, para identificar e localizar as pessoas no apartamento do condomínio que nós vimos agora anteriormente. Então a pessoa está no prédio 1, andar 3. Aí, ó, a gente representa dessa forma, ok? E aí, o que eu destaco, que eu destaquei agora há pouco é o seguinte. Aqui, os pares 1, 3 e 3, 1 indicam apartamentos diferentes, onde o primeiro andar corresponde ao apartamento. O primeiro par corresponde ao apartamento da pessoa A, enquanto o outro par corresponde ao apartamento da pessoa D. E que nos faz perceber que a importância, que a ordem desses números é extremamente importante. Ordem importa muito. Aqui as pessoas, ó, BH, eles pertencem ao mesmo prédio. Estão associados a pares de números em que o primeiro número é o mesmo, o número 2. Olha lá, o B e o H. Certo? 2 e o H, 2. Certo? E BD situados no mesmo andar, só que em prédios diferentes. BD, ó, B1, D1, só que prédios diferentes. Até aqui, gente, alguém ficou com alguma dúvida? Eu entendi tudo. Então, beleza. Qualquer coisa, gente, vocês podem me interromper para perguntar algo, ok? Situação 2. Aí aqui, horizontais. Medida da massa, da unidade de massa. Aqui, ó. 1, né? 1 horizontal. Grama, ok? 2 pontos passa em uma só. Aí vocês talvez não viram isso em geometria, mas reta. 3. Socorro. SOS, que é um sinal do código Morse, né? Osso do esqueleto humano. Húmero. Eu devo confessar que eu não lembrava disso. Certo? 5. Caminhar. Ir. Beleza. 6. Lodo. Lama, tá certo. Aqui, ó. Vertical. Unidade de medida de ângulo. Grau, tá certo. Isso mesmo, grau. Aqui, ó. Nota musical. Ré, tá certo. E 10 centenas. 1000, tá certo. Todo cubo tem, palavra invertida, aresta. Isso mesmo, ó. Aresta. Aí a gente vai ver isso melhor em geometria, beleza? Faltou o i para ser maior. Ro. Faltou o i para ser maior. Ro, a, o, maro, mao. Não sei o que é isso aqui não. Se alguém souber, põe no comentário aí. Parte do sapato em contato com o solo. A sola. Beleza. Beleza. O mais importante aqui, já estava preenchido essa cruzadinha, né? É o seguinte: considerando o quadro completo, podemos fazer algumas associações. 2, 3 é a letra T. 2, 3, sempre primeiro horizontal, depois o vertical. 4, 1, 4, 1. Tá certo que aqui, gente, eu acho que ficou confuso. O livro usou um péssimo exemplo. Por quê?
Primeiro tem que ver a horizontal, depois vertical. Só que a horizontal ficou meio tipo na vertical aqui com esses números, né? Mas ele quer dizer assim, ó, 2, 3, ó. 2, horizontal, 3. Certo? Então, é ST aqui. Você tem que lembrar, sempre horizontal primeiro, depois vertical, tá? Vamos pro próximo exemplo, que acho que fica melhor. Vamos fazer a representação geométrica aqui para ficar mais prático, certo? Ó, para fazer agora a representação dos pares ordenados de uma forma geométrica, o que é geométrico? Desenhando, é isso que ele quer dizer. Para a gente poder desenhar esses pontos, a gente vai traçar um plano, que a gente fala plano ordenado, ou se você jogar no YouTube ou ver em outros livros, chamado plano cartesiano. Eu acho melhor dizer plano ordenado, ok? E aí o que vai acontecer? São duas retas perpendiculares. Que negócio é esse, professor? O que é perpendicular? Perpendicular, gente, é que faz um ângulo de 90 graus, ok? É também dito como retas normais. Não no sentido normal. Ah, é normal? Não sei como assim é normal. Normal na matemática, quando você ouvir essa palavra, significa 90 graus, certo? É um ângulo reto. Ao ponto de intersecção entre elas, atribuímos um par ordenado chamado 0, 0. Então aqui, gente, é 0, 0, porque não sobe nem desce. E nós damos o nome de origem, ok? E aqui, a reta horizontal, nós damos o nome de eixo X e a outra de eixo Y. Pode ter outras letras dependendo da situação? Pode, mas de uma maneira genérica, o X sempre fica na horizontal e o Y, a reta Y, o eixo Y, nós deixamos na reta vertical aqui, eixo vertical. Nessa representação, os pares ordenados são associados a pontos, que eu falei aquela hora, né, para vocês, quando a gente estava começando a fazer os placares e falar dos andares e dos prédios. Enfim, então, é o seguinte, ó, temos aqui o ponto A, 3, 4. Como é que você marcaria se eu colocasse assim, ó, 3, 4? Você vem primeiro no X. Sempre começa na origem. É 3, então é parte positiva. Agora você vê, sobe ou desce? Sobe, porque é 4 positivo. Então é aqui. Certo? Sempre você põe o seu lápis na origem, certo? E aí você olha o primeiro número. Se é positivo, você vai vir para cá. Se é negativo, você vai para o outro lado. Depois que você sabe, ó, que é 3. Aí você olha lá, é 4, positivo, então sobe. Ah, é negativo, então desce. Entendeu? É sempre assim. Então, a reta do x, ele sempre vai vir do menos infinito lá, né? Aí vai vindo menos 5, menos 4, menos 3, vai crescendo nesse sentido, certo? E aqui vai vindo do menos infinito lá de baixo e vai subindo até o infinito para cima. Aqui também não termina no 5, continua, certo? Então aqui a gente destaca um pedaço do plano ordenado. Então, o primeiro elemento indica a posição relativa ao eixo horizontal e o segundo ao eixo vertical. Beleza? Vejamos outros exemplos. Ó. A 5, 4, né? Menos 5 e 4. Então você vem primeiro, põe o lápis aqui, ó, na origem. Aí é menos 5, você vai vir para cá. Agora você olha a segunda parte. É 4, então sobe. Tá aqui. Letra B, 1, 2, né? Então põe na origem de novo. 1, vem aqui. Sobe, né? 2, então é aqui. Letra C, 3 e menos 2. Vem aqui. 3, menos 2. Aqui. E o D é menos 3, menos 3. Ah, opa, eu desci primeiro, né? Menos 3, menos 3. Agora tá certo. Tem alguns pontos que ele não colocou aqui e eu vou destacar. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ponto 3, 0. E vamos pegar aqui o ponto menos 4, 0. Aqui eu vou pegar 0, menos 1. E aqui 0, 2. Vamos pegar aqui. Aqui ele parou no D. Vamos fazer o ponto E. 3, 0. Então, primeiro, tá aqui. 3, 0. Então não sobe nem desce. Então o ponto E tá aqui, ó. Aqui é o ponto F, G e H.
certo? Tá aqui o zero de novo. F, menos 4, 0. Então não sobe nem desce. O ponto F está aqui, em cima do X. Letra G, tá de novo aqui. É 0, então não vai nem para a direita nem para a esquerda. Menos 1, então tá aqui. Aqui é o ponto G. E o H? 0 de novo, 2. Então sobe. Então o H tá aqui. O que eu quero que você repare é o seguinte. Sempre quando a segunda parte estiver zerada, quer dizer que o ponto vai ficar em cima do eixo X. Ok? Ele não vai subir nem descer. Sempre quando tiver zero no eixo X, o zero para o X aqui, primeira parte, o ponto sempre vai ficar em cima do eixo Y. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Entenderam certinho? Eu ia perguntar agora dos zeros, mas só que aí você já explicou, então eu tô nice. Ah, então beleza. Very nice. Então, deixa eu apagar aqui que eu vou usar daqui a pouco de novo para resolver os exercícios. Vou tirar aqui também. Beleza. Então, volte a observar a ilustração, certo? Da página 145 e usando um par de números, em que o primeiro indica o prédio e o segundo o andar, dê a posição dos apartamentos. Isso a gente já fez, né? Não é só você voltar o vídeo, mas também tá aqui, ó. Ó, E, F e o G. É o que ele pediu lá, tá aqui. Beleza? Então, para ir mais rápido, vamos pro próximo. Aí aqui eu vou pegar a nossa lousa eletrônica e vamos fazer lá. Então aqui, ó, indique valor para A e para B. É o seguinte, aqui, gente, os pontos, eles têm que ser iguais. Ele quer que seja igual. Então, para que seja igual, aí eu vou colocar de uma maneira genérica aqui. Nossa, tá amarelo. Deixa eu colocar uma cor mais escura. Eu tenho aqui o ponto A, B, onde esse A e B pode ser qualquer número, né? E aqui eu tenho outro ponto C, D. Para que isso aqui seja exatamente igual, gente, o A tem que ser igual a C e o B tem que ser igual a D. O que significa? Primeira parte do primeiro ponto tem que ser igual à primeira parte do segundo ponto. Ou seja, também a segunda parte do primeiro ponto tem que ser igual à segunda parte do segundo ponto. Ok? Tudo que tiver antes da vírgula tem que ser exatamente igual ao que está antes da vírgula do outro. Tudo que tiver depois da vírgula de um tem que estar exatamente depois da vírgula do outro. Então, para a letra A aqui, não tem muito segredo. O A aqui tem que ser igual a 3, porque o 7 já é igual a 7, então não tem nem o que fazer. Então, aqui o A já é igual a 3. Vamos ver aqui, ó. Aqui o A tem que ser igual a 0 e o B tem que ser igual a menos 1. Porque exatamente o primeiro número tem que ser igual ao primeiro aqui e o segundo tem que ser igual ao segundo. Aqui, ó, o A tem que ser igual a menos 3 e o B tem que ser igual a 2. Simples assim. Aí agora esse D começou a brincar um pouquinho melhor. Quer dizer o seguinte, que essa primeira parte antes da vírgula, o que tem antes da vírgula? O A mais 3. Aqui é a letra D, certo? Tem que ser igual ao quê? A primeira parte, o que vem antes da vírgula ali, 5. Aí virou uma equação do primeiro grau que a gente já sabe. O 3 ele está somando. Então o que ele vai fazer do outro lado? É o contrário, é subtrair. Então vai ficar A é igual a 5 menos 3, ou seja, A é igual a 2. E o B tem que ser igual a 8. Letra E. Significa o seguinte. O que tem exatamente antes da vírgula tem que ser exatamente o que vem antes da vírgula do outro. Então 3 mais A 3A menos 1, perdão, 3A menos 1 tem que ser igual a 8. Aqui, por exemplo, vamos isolar a letra A para saber quanto que ela vale.
Primeiro você trata os números soltos, vamos dizer assim. Então, tá menos 1. Então o que ele vai fazer do outro lado? Ele vai somar, porque ele está subtraindo, então passa somando. Então vai ficar 3A é igual a 8 mais 1. 3A é igual a 9. Opa, A é igual a 9. Aí o 3, gente, é o seguinte. Sempre quando tem um número grudado com uma letra, quer dizer que está havendo ali uma multiplicação. Então vai ficar A é igual a 9 sobre 3. Ou seja, A é igual a 3. Né? Se aqui fosse menos 3, o menos também estaria aqui. Porque o que você muda não é o sinal, é a operação. Se está multiplicando, passa dividindo. Tanto é verdade que o 3 ele é positivo. Quando não tem nada na frente, é positivo. E aquele continua sendo positivo. Certo? E ali, o B, né? O B mais 4 é igual a 2. Né? Então significa o seguinte, que vai ficar 2, o 4 está somando, passa subtraindo. B é igual a 2 menos 4, você tem 2 e deve 4, você deve 2. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida, gente, quanto a esse exercício aqui? Tranquilo, né? Então beleza. Aqui é o seguinte. Observe o sistema de coordenadas com alguns pontos. E determine a coordenada desses pontos. Certo? Então eu vou fazer aqui, ó, na lousa eletrônica de novo. Vamos lá. Beleza. Vamos fazer aqui em ordem assim, ó. Anti-horário. Fazer a letra F. Certo? F é o seguinte. Sempre é o seguinte, pessoal. Coloca a caneta, o seu lápis na origem e vai de acordo com o que está ali na horizontal, depois vertical. Então aqui, ó, é 2, 2. Certo? Sempre assim. Aí aqui é o FH. Certo? Ó. Menos 5 e 3. Menos 5 e 3. Sempre primeiro referente à horizontal. No caso aqui é x, né? E geralmente é o x que fica embaixo mesmo. E y depois. É o eixo vertical. Sempre assim, tá? Letra E. Ó, primeiro aqui, ó. Tá na origem. Lápis pra cá. Menos 4. Desce. Menos 4. Aqui, de novo na origem. Vamos fazer a letra L. Lápis pra cá. 2. Menos 4. M. Lápis pra cá. 4. E menos 2. Aí faltou esse. Muitos de vocês não fizeram. Que era o mais fácil. É o 0, 0. Tá no meio ali. Beleza? Tudo bem. Aí agora, vamos ver aqui de novo. Ó, num sistema, é para construir esses aqui, ó. Num papel quadriculado, né? Quem não tem papel quadriculado, podia fazer no caderno mesmo, tá? Mas esse aqui é baratinho, não é coisa difícil de arrumar. Então, construo aqui. Então, vamos fazer. Certo? Vou aproveitar esse papel quadriculado aqui para fazer, tá bom? Então, o ponto menos 3 e 3 é o ponto A. Então, eu vou fazer de vermelho para não ficar. Então, o ponto A é menos 3, 3. Então, primeiro você vai na horizontal. Menos 3. Agora você sobe. 3. Esse aqui é o A.
Aqui é o B. Menos 3, menos 3. Então não tem nem o que pensar. É aqui, ó. Quando é tudo igual, é mais fácil. É 3 menos 3. Então primeiro você vai vir aqui e depois desce. Aqui é o C. Aí aqui é 3, 3. Então é aqui 3, 3. Que é o D. Se você fizer uma reta, né? Olha só. Unindo aqui. Perceba o seguinte. Que polígono a gente enxerga? Primeiramente, eu quero que você entenda que aqui é 90 graus, certo? Porque esse aqui é paralelo ao eixo X, né? E aqui também é paralelo ao eixo Y, certo? É como se fosse uma linha do caderno. São tudo paralelo, tem 90 graus. Então aqui é 90 graus, aqui também e aqui também. E eu quero que você perceba que a distância entre A e D, quantos passos, quantos quadradinhos foi? Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 6 desse lado. Se você perceber, aqui também tem 3, 6, 3, 6, 3, 6. Então é tudo 6. Então a figura geométrica que tem todos os lados do mesmo tamanho e tem os ângulos de 90 graus é um quadrado. Beleza? Porque tem. Oi? Pode falar. Oi? É, Não, que nada. você... é porque assim, tem figura geométrica que tem o lado tudo igual e não é quadrado? Sim, o losango, ok? Só que aí não tem 90 graus. É só você pensar na bandeira do Brasil. Se você ainda tiver dúvidas, é só você pegar 2 palitos de sorvete ou 2 palitos de fósforo ou de dente. 2 não, né? 4, né? Colocar e fazer um losango. Você vai perceber que os palitos são do mesmo tamanho, mas nem sempre você precisa fazer 90 graus entre eles. Então, não é porque tem os lados do mesmo tamanho é que é um quadrado, tá bom, gente? Tomar cuidado, porque para ser quadrado tem que ter todos os ângulos iguais a 90 também. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Entendi tudo. Ah, então beleza. E agora o último. Represente, considere o problema apresentado na página 144, que é referente àqueles placares do Maranguape lá com o Ceará, e represente no plano, no sistema de coordenadas com os pares ordenados, né? E veja o que acontece. Bem, deixa eu ver aqui, eu vou ter que fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer quadriculado aqui. Pera aí. Como é que faz isso aqui ser quadriculado? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Uhum. Deixa eu ver. É que eu quero deixar bonitinho. Pera aí. Vamos pegar aqui. Já sei. Vou jogar no Google. E eu vou procurar aqui uma folha já pronta para mostrar para vocês. Só um minutinho. Aí a gente faz esse exercício e já termina. Deixa eu abrir aqui.
Só um minutinho, tô achando onde eu coloquei aqui. Aí. Então, beleza. Tá aqui uma folha de papel quadriculado. Então, vamos desenhar. Na melhor, até vou fazer o seguinte, porque lá eu posso desenhar melhor. Aí, fazer assim, ó. Quanta gambiarra, né? Agora sim. Então, aqui eu posso fazer uma reta. É isso aqui que lá não tem no outro. Né? E aí, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Eu fiz a mais aqui, não tem problema. Agora nós vamos pegar os pontos. Vou fazer de azul aqui. É dos placares, né? Quais são os placares possíveis? Lembra? Era 7, 0, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 6 e 0, 7. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, 7, 0. Primeiro você tá na origem aqui, né? Ah, lembrando que tem que sempre colocar, gente, aqui, ó, X e Y. Não esquece, tá bom? Senão, pode, quando você fizer uma prova e esquecer, eles podem descontar ponto de vocês. Certo? Ou C de Ceará e M de Maranguape. Também pode pôr. Então vamos lá. 7, 0. Então, primeiro do Ceará, do X. É 7, 0. Tá vendo que não sobe nem desce? Então aqui tá o primeiro ponto. O outro, 6, 1. 6, 1. Tá aqui. O outro, 5, 2. 5, 2. Tá aqui. O outro é 4, 3. Tá aqui. O outro é 3, 4. Tá aqui. O outro é 2, 5. Tá aqui. O outro é 1, 6. E o outro é 0, 7. Tá aqui. E você vai perceber que eles estão todos alinhados. Beleza? Que é o que foi pedido no exercício. Ok? Todo mundo entendeu isso? Alguém ficou com alguma dúvida? Entendi. Então, beleza. Deixa eu colocar de novo aqui vocês aqui. Cadê? Então, deixa eu ver aqui. Ah, o Guilherme escreveu assim. Por que você se usa as folhas quadriculadas PR para fazer? Não é que PR, é que na verdade aquilo ali eu peguei lá de um site da Universidade do Paraná. Então é por isso. Plano cartesiano, então, esse plano aqui, ô Guilherme, pera aí. Esse plano aqui é que na verdade eu peguei a folha quadriculada, né? Então tá aqui, né, na verdade. Se chama plano cartesiano, porque foi o René Descartes que fez, mas eu prefiro dizer plano ordenado. E por que a gente faz quadriculadinho assim? Pra gente poder saber onde está o número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aí você consegue fazer sem dificuldades os pontos e fique na escala correta, né? É lógico que tem ponto que pode ficar no meio aqui? Pode. Aí a gente usa um quadriculado mais pequeno ainda, menor ainda, né? Por quê? Para poder encaixar as subdivisões aqui, 4,5, 4,1, 4,2 e assim por diante, né? Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta no chat aqui.
Então, essas folhas TR lá eu peguei desse site, né? Na verdade, a Universidade Tecnológica do Federal do Paraná. É UTPR. Mas eu podia ter pego em outro lugar. É que foi o primeiro lugar que eu achei, entendeu? Isso aí foi porque foi coincidência, tá? E é uma boa universidade, hein? Se um dia alguém quiser fazer, é meio difícil de entrar, mas é uma ótima universidade isso daqui. Beleza? Então, vamos pegar aqui, cadê as pessoas que estão? Cadê? Como é que eu vejo aqui? Ah, tá aqui. Então, muito bem. Então, eu quero agradecer a presença das pessoas que ficaram até o final aí, ó. O Álvaro, o Cris, o Guilherme e a Tainá. Muito obrigado por vocês estarem presentes. E até a semana que vem. Até, prof.